Assista agora o programa Mais Cidadão, com professora Silvia Coelho. Olá, bom dia, sou a professora Silvia Coelho. Sejam muito bem-vindos ao programa Mais Cidadão. A partir de hoje, estaremos juntos todos os sábados, às 9h30 da manhã, aqui na TVB. Renomadas universidades, grande polo de desenvolvimento industrial e tecnológico, setor de serviços modernos, sofisticados, considerada como uma das principais economias do país. A região metropolitana de Campinas, formada por 19 cidades, está completando, neste sábado, 10 anos. Hoje, você vai acompanhar uma entrevista com o prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, presidente do Conselho de Desenvolvimento da RMC. Vai falar sobre as principais conquistas da nossa região. O que você achou do primeiro jogo do Brasil na Copa, contra a Coreia do Norte? Será que o Dunga escalou os jogadores certos? Qual a previsão para o jogo de amanhã contra a Costa do Marfim? Isso e muito mais você vai conferir no quadro Tô Louco Pra Saber, numa análise dos craques Nivaldo Baldo, experiente fisioterapeuta esportivo, e Márcio Amoroso, consagrado jogador de futebol. Confira agora a entrevista com o prefeito de Jaguariúna. Hoje estamos falando no programa Mais Cidadão com um jovem, dinâmico, advogado, prefeito de Jaguariúna e presidente do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas. Prefeito Gustavo Reis, quais são as principais conquistas da nossa região metropolitana de Campinas? Olha, em primeiro lugar, professora Silvia Coelho, é um prazer estar aqui no programa e poder debater e falar um pouco sobre esses 10 anos de região metropolitana de Campinas. Você sabe que o contexto de região metropolitana é um contexto muito importante e muito abrangente quando a gente está lidando dentro de uma região tão importante como a nossa. O conceito de região metropolitana é um conceito constitucional, no artigo 25º, parágrafo 3º da Constituição Federativa do Brasil, que diz que o Estado tem que trabalhar aliado com os municípios para os seus interesses e problemas comuns e encontrar parcerias, encontrar soluções, encontrar saídas para os problemas que são comuns. Nós temos hoje as regiões metropolitanas, as maiores do mundo, a região metropolitana de Tóquio, nós temos a região metropolitana de Nova York, tem uma região metropolitana de Vancouver, no Canadá, que recentemente nós tivemos as Olimpíadas de Inverno em Vancouver. E lá é considerada a melhor região metropolitana. Por quê? Porque em Vancouver existe um plano diretor em que a estação de trem foi construída e as cidades ao entorno de Vancouver foram construídas dentro dessa rota da estação de trem. Quer dizer, então aí nós tivemos esse primeiro conceito de região metropolitana em que deu certo e hoje é considerada a melhor do mundo. No Brasil, nós temos 26 regiões metropolitanas. Nós temos a de Belo Horizonte, a do Rio de Janeiro, a de Curitiba, a de São Paulo e a segunda mais rica em termos econômicos é a região metropolitana de Campinas. Então eu acho que nós temos alguns desafios importantes. Se a gente avaliar que dentro de uma região metropolitana, como a de São Paulo, nós temos esse grande abismo social, em que é uma região a mais rica do Brasil. Mas nós temos cerca de 4 milhões de pessoas vivendo em área de risco, e em contrapartida temos toda essa pujança, toda essa riqueza de São Paulo, nós estamos tendo uma grande diferença entre o pobre e o rico. E aqui na região metropolitana de Campinas nós também temos que ter um entendimento que nós temos que ter soluções para os problemas. Então acho que o desafio nosso é a gente ter um plano diretor baseado em cima daqueles problemas que nós temos e poder procurar avançar, como nós temos avançado em algumas áreas. Por exemplo, na área de saúde, que nós agora, depois de 10 anos, vamos conseguir entregar as obras, que são as unidades básicas de saúde, com dinheiro dos próprios municípios. Os municípios, os 19, que congregam essa importante região metropolitana de Campinas, pagam mensalmente uma quantia que vai para o Fundocamp. E o Fundocamp agora, através do nosso conselho, autorizou a construção das unidades básicas de saúde. Se perguntar para qualquer prefeito da região qual o principal problema da sua cidade, todos vão falar que é o problema da saúde. Então nós vamos ter uma obra concreta, depois de 10 anos, que vai ser a entrega dessas unidades básicas de saúde, reforma em alguns municípios que têm já esses postos de saúde e que vão poder atender a população dessa maneira. Quais os setores econômicos de destaque da região metropolitana e as vantagens da região? Olha, eu acho que nós temos alguns importantes. Por exemplo, nós temos alguns polos dentro da região metropolitana de Campinas. Nós temos um polo petroquímico,
que é o polo que envolve o município de Paulínia, que é um setor importante dentro da região metropolitana de Campinas. Nós temos o polo têxtil, que é um polo ligado ali Nova Odessa, Santa Bárbara Americana, que é um outro polo importante. Nós temos o polo cerâmico, que é voltado ali na cidade de Pedreira, que é importante. Nós temos um polo de floricultura importante da cidade de Olambra. Nós temos um polo de alta tecnologia voltado na cidade de Jaguariúna, com a Motorola, com a Ambev, enfim, com grandes indústrias. Nós temos um polo, um centro estudantil muito forte na cidade de Campinas, com as grandes universidades que fazem parte desse centro estudantil que Campinas propicia. Quer dizer, essa região metropolitana, eu acho que ela se destaca na medida em que a gente avalia o conceito de cidadão metropolitano. O que é o conceito de cidadão metropolitano? Hoje, é um indivíduo que mora em Jaguariúna, ele, no mesmo dia, ele vai e trabalha lá na Honda, em Indaiatuba, no mesmo dia, vai estudar em Campinas, numa faculdade, e aí ainda tem a namorada em Vinhedo. Quer dizer, ele está no mesmo dia, ele está em 4 cidades, ele está em Jaguariúna, está em Indaiatuba, está em Campinas e está em Vinhedo. Hoje o cidadão metropolitano é um cidadão sem fronteiras. Então, quando a gente tem como conceito que a gente tem barreiras que vão dificultar o acesso de uma pessoa a outra cidade, como por exemplo o pedágio, como por exemplo uma tarifa cara de ônibus, como por exemplo essas dificuldades de locomoção, isso acaba dificultando. O que nós temos de vantagem aqui hoje? Além desses polos que eu citei, nós temos um grande sistema Anhanguera Bandeirantes, aliado a Dom Pedro, que é um polo de logística muito importante. Nós estamos aqui a 1 hora do Rodoanel, para escoamento da nossa produção das nossas indústrias para o Porto de Santos. Estamos dentro de um aeroporto, o maior terminal de cargas que nós temos, que é o aeroporto de Viracopos, importantíssimo, e o Dr. Hélio vem fazendo um trabalho muito importante em Campinas, no sentido de a gente expandir isso, de a gente conseguir ainda uma maior ampliação desse aeroporto. O trem de alta velocidade, que é fundamental para que a gente possa ter o acesso a São Paulo, a Rio de Janeiro, que também vem tendo uma importante participação do Dr. Hélio. Enfim, eu acho que são esses projetos que são importantes e que fazem com que a região metropolitana de Campinas seja diferenciada e tenha grandes vantagens para atrair os investimentos. Agora, esses investimentos têm que vir aliados à qualidade de vida. A gente não pode perder essa qualidade de vida que nos diferencia de outras regiões, com a quantidade de empregos que nós temos, com a quantidade de oportunidades que nós temos. Quer dizer, todos os aspectos são fundamentais e são importantes para que a gente possa continuar tendo essas vantagens e essa qualidade de vida que a gente busca dentro de um conceito de cidadão metropolitano. Existe um plano diretor, um planejamento estratégico para os próximos 10 anos? Existe sim. As câmaras temáticas, que são mais de 15 câmaras temáticas que nós temos dentro do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas, vem debatendo e vem estudando os problemas e o planejamento para os próximos anos. Então nós temos a Câmara Temática de Saúde, que pode identificar quais eram os problemas, quais são os postos de saúde que nós tínhamos problema e dessa maneira reformar, ampliar ou construir. Tem uma Câmara Temática de Educação, que estudou dentro de um objetivo qual seria o valor para que a gente pague para uma creche, de que maneira que a gente vai ter a unificação desse conceito de creche, para que a gente possa atender as demandas que o Ministério Público às vezes reivindica que o prefeito possa fazer o pagamento se ele não tem condição de construir uma creche. Temos ainda dentro do transporte, a integração de todo o transporte, que é fundamental. Dentro agora do que foi criado numa Câmara Temática, você sabe que no final do ano passado, professora, nós tivemos um problema muito grande na questão das enchentes, né? Você viu que verdade. As cidades ficaram inundadas, nós tivemos um grande problema de famílias desalocadas, e naquele momento nós ainda tínhamos as defesas civis de cada município independentes. Então foi sugestão nossa criar a Câmara Temática de Defesa Civil. A Câmara Temática de Defesa Civil, essa semana, ela está recebendo o diploma, cada um dos municípios que participaram estão recebendo um diploma, para que a gente faça uma unificação do procedimento da Defesa Civil. Então nós estamos unificando a padronização da Defesa Civil. Diante desse aspecto, essas ações, seja na saúde, seja na educação, seja no transporte, seja na segurança, seja na Defesa Civil, tem que ser feito um planejamento a longo prazo, como foi a pergunta, de 10 anos que seja, mas que a gente tenha a padronização, a unificação, mas principalmente a união. Quer dizer, esse companheirismo, essa união em região metropolitana é fundamental para esse contexto e para esse conceito de cidadão metropolitano, que é o que a gente está buscando. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença e saber da sua visão de futuro para a nossa região e também saber, né, da sua opinião na vitória do Brasil na Copa.
Olha, professora Silvia, eu que agradeço a gentileza da entrevista e fico muito feliz de poder estar aqui, honrado, em representar aqui os 19 prefeitos que, na verdade, constituem essa região metropolitana importante. Então, acho que a região comemora 10 anos de formação, mas graças ao trabalho incansável dos prefeitos, que no dia a dia tem um trabalho difícil no seu município, um trabalho cansativo, muito assediado, e que mesmo assim se dedica na sua cidade e se dedica para ter um conceito de cidadão metropolitano. A principal bandeira do nosso país tem que ser a educação. A revolução que nós vamos fazer do Brasil é através da educação. Ao Brasil a gente deseja sorte, a seleção brasileira tenho certeza que vai ser um sucesso, esperamos trazer o hexacampeonato para cá, que o Robinho, que joga no glorioso Santos Futebol Clube, faça muitos gols, porque afinal de contas joga numa grande equipe, na melhor equipe do Brasil, e que o Brasil venha para cá com a taça e que a gente possa comemorar essa que é uma das maiores alegrias quando chega na Copa do Mundo, porque o Brasil é o número 1 disparado no futebol, né? Então, desejar boa sorte a todos aí que curtam a Copa do Mundo e parabéns à região metropolitana de Campinas pelos 10 anos. Eu gostaria de encerrar também parabenizando a região, parabenizando todos os prefeitos em seu nome, parabenizando o Brasil, que eu tenho certeza que vai ser uma grande vitória da seleção brasileira. Obrigada. Você está assistindo o programa Mais Cidadão.